texto da Escritura, 1 Coríntios 12, de 1 a 3, e vamos ler esse texto juntos. Leamos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixastes conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Irmãos, vamos ver uma frase, uma declaração muito importante dessa semana, que é o próximo slide, por favor, vamos lá. Me deixa de fora do seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado, é um absurdo. Vossa Excelência aqui fazer um comício cheio de ofensas grosseiras, Vossa Excelência não consegue articular um argumento. Fica procurando, já ofendeu o presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Todo mundo viu, ou boa parte viu essas declarações, ouviu essa declaração no Supremo Tribunal Federal e a lambança do dia seguinte. E aí o nosso coração fica triste, desesperançoso, fica desconfiado, fica inseguro, porque no ambiente onde deveria haver justiça, tranquilidade, paz, percebemos que as cabeças estão pensando contrário àquilo que as evidências mostram, e que colegas já mostraram dos próprios ministros que estavam ali. Então nós percebemos o quanto nós vivemos uma sociedade pervertida, corrompida, que tira de nós a alegria quando olhamos para essa sociedade e percebemos que o mundo está atolado na lambança, seja Brasil, Estados Unidos, Europa, África, o mundo está atolado no pecado. O mundo, diz Jesus, jaz no maligno. Então não é só o Brasil, não, o mundo é assim. Está certo, em alguns países com outras características de corrupção e assim por diante, mas todos têm. Todos têm. Por incrível que pareça, os mais altos índices de suicídio da população estão nos países de melhor desenvolvimento humano. Você olha e fala, tem alguma coisa errada com a humanidade. Tem, porque a humanidade está contrária à vontade de Deus. Então, a nossa segurança, ela não é institucional. A nossa segurança como cristãos, ela não é financeira. A nossa segurança como cristãos não é política. E a nossa segurança não é social. A nossa segurança está no fato de que temos um rei que reina sobre nós, e ele se chama Jesus Cristo. Ele domina sobre tudo que temos e somos, ele é a nossa segurança. E ele se comunica com o seu povo através do Espírito Santo. E esse é o tema dos nossos sermões. Nós estamos pensando uma série sobre o Espírito Santo. Não dá para falar sobre a presença, a obra do Espírito Santo no cristão em uma só mensagem. É necessário pensar sobre isso ao longo de um bom tempo. Eu queria mostrar para vocês ali algumas fotos sobre a cidade de Corinto. Paulo escreve para essa cidade de Corinto. Então, onde é que fica esse lugar chamado Corinto? Por sinal, é uma das cidades que ainda existem, bíblicas que você pode visitar. Então, eu coloquei ali o mapa da Europa. Você pode ver aqui embaixo a África, Aqui está a Europa, ali está Portugal, Espanha, França, aqui está a Itália, e aqui é Grécia, e aqui é Turquia, onde você encontra as cartas do Novo Testamento, do texto de Apocalipse, As 7 cartas do Apocalipse estão aqui. Aqui você tem Atenas. Próximo slide, por favor. Então, chegando mais perto do mapa, Itália está aqui, a Grécia está aqui, Atenas está aqui. Mais próximo um pouco, Atenas está ali, então, e você vai ter a cidade de Corinto bem aqui. E ela tem uma característica, volta um slide, por gentileza. Um para frente, aí. Ela tem uma característica, a cidade de Corinto. Nessa região, ela liga 2 mares. Então, você não precisava fazer essa navegação por aqui. Você podia chegar aqui e, por causa desse canal, chamado de istmo, você poderia parar no porto aqui, tinha um outro porto aqui, e cruzar a mercadoria deste porto para este porto. Esse espaço todo só tem 6 quilômetros. Parece grande, mas não é.
é menos do que uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas, que tem 7.500 metros, né? Aqui só tem 6.200 metros, essa extensão toda. Então, na época de Paulo, um porto estava aqui, outro porto estava aqui. Essa região aqui era seca. Essa ligação por água só vai acontecer perto de 1900. Hoje, se você for à cidade de Corinto, você vai ver já tudo ligado por água. Os navios, os transatlânticos passam aqui, bem apertadinho, fica poucos metros uma parede da outra, mas um transatlântico passa. Então, você, na época de Paulo, tinha um porto aqui, outro porto aqui. Bom, se você for hoje a Corinto, você vai encontrar essa ruazinha aqui, chamada Diolkos, no grego, que é uma estrada pavimentada que ligava um porto a outro. Mais uma foto. Tinha esses trilhos aqui, eles enchiam esses trilhos de banha para que as rodas pudessem passar sem muito esforço. Próximo slide. E assim eles carregavam ou mercadorias de um barco para outro, ou até mesmo o barco, dependendo do barco, eles colocavam, porque eram poucos metros, e eles carregavam de um porto para outro sem fazer ser necessário toda aquela volta que era perigosa. Hoje é assim que está as ruínas na cidade de Corinto, mas tem a cidade de Corinto ao lado. Bom, uma cidade com um porto já é uma cidade, pode tirar, obrigado, é uma cidade já com muitos problemas. Por quê? Naquela época, quando você tinha uma cidade com um porto, os marinheiros chegavam e eles não tinham compromisso de família, não tinham compromisso nenhum com as suas casas, e ali eram centros de prostituição, de bebedices e assim por diante. Agora, imagine uma cidade com 2 portos. Imagine uma cidade com 2 portos ligando 2 pontos importantes comerciais. Ela tinha muito dinheiro, mas muita corrupção. Um outro problema é que aquela cidade, além do dinheiro e da corrupção, da promiscuidade, ela também agregava todo tipo de espiritualidade. Então, quem era grego, quem era romano, quem vinha das religiões de mistério, montavam ali os seus templos de adoração. O comentarista chamado Leon Morris, ao falar sobre esse texto, diz o seguinte: das cidades gregas, Corinto era a menos grega, era, por esse tempo, a menos romana de todas as colônias romanas. Era uma cidade em que gregos, latinos, sírios, asiáticos, egípcios e judeus compravam e vendiam, trabalhavam e folgavam, brigavam e divertiam, e tudo isso ao mesmo tempo, e não havia nenhum outro lugar no mundo onde você tivesse o melhor raio-x de perversidade do que a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era tão mal falada que quando você queria xingar alguém, isso mesmo, esse é o termo, usado por todos os comentaristas, por isso que eu estou usando, você chamava ele de... Ok, vamos adiante. Todos os comentaristas falam sobre isso, né? Você está corintianizado, era o termo, ok? E era uma coisa terrível, porque a pessoa se sentia extremamente agredida quando se usava esse termo. Von Dubitz, um escritor, diz que o ideal dos coríntios era o atrevido desenvolvimento do indivíduo. O negociante conseguia lucro por tudo e qualquer meio, e o amante dos prazeres se entregava a toda luxúria. O atleta, acerado por todos os seus exercícios corporais, era orgulhoso da sua força física, e esse tipo fazia com que nada fosse superior aos desejos dos habitantes daquela cidade. Eles colocavam os seus desejos em primeiro lugar. Então, tudo que fazia bem para eles era por eles seguido, não importasse qual tipo de religiosidade. Havia uma experiência religiosa naquela época em que as prostitutas eram sacerdotisas, e à medida que a pessoa tinha relacionamento com aquela prostituta, ele acreditava que estava alcançando pureza espiritual. Tinham templos esparramados com centenas de mulheres desse tipo, que eram chamadas de sacerdotisas. E elas tinham características próprias de adoração. Quando Paulo chega naquela cidade e vai levar o evangelho àquela cidade, os comentaristas concordam que o apóstolo Paulo entendeu que tudo o que acontecia em Corinto influenciava o mundo inteiro. As pessoas olhavam para aquele lugar como um centro cultural. E Paulo diz, né,
ali é um lugar para levar o evangelho, porque a cidade estava tão pervertida que só Cristo poderia transformar aquela cidade. E a segunda coisa, se Cristo de fato, através do evangelho, transformasse aquela cidade, o mundo seria influenciado por ver a transformação da cidade de Corinto. Eu vou fazer uma nota de rodapé aqui. Rio de Janeiro é uma cidade muito violenta no Brasil, não é a mais violenta no Brasil, tem outras cidades mais violentas que o Rio de Janeiro, as pesquisas mostram isso, mas o Rio de Janeiro é violento. Eu costumo dizer que, na mente do estratégico Satanás, não existe uma cidade no Brasil onde teria mais interesse ele, Satanás, de destruir pela violência, pela promiscuidade e assim por diante, do que o Rio de Janeiro, porque é a única cidade no mundo em que no mais alto monte tem o Cristo Redentor. Para o inimigo da igreja de Cristo, pode ter certeza que ele não deseja o bem dessa cidade. Ele não deseja uma cidade fraterna, amorosa, calorosa, confiável, tendo Cristo como grande símbolo dela. Por isso que a batalha espiritual aqui é diferente. E a gente tem que estar atento a isso. Mas isso é só nota de rodapé. Em Atos capítulo 18, você encontra o momento em que Paulo vai plantar a igreja, iniciar a igreja lá em Corinto. É uma das poucas igrejas que foram plantadas sem a ajuda da igreja presbiteriana da Gávea. E ali, ao chegar em Corinto, ele chega com um coração muito abatido, porque ele tinha pregado o evangelho em Tessalônica e tinha sido perseguido. Aí ele vai até Filipos e é perseguido. Ele estende um pouco, vai até Bereia e ele é perseguido. Então, nessas 3 cidades anteriores a Corinto, ele foi perseguido. Quando ele chega em Corinto, capítulo 2, versículo 3, diz que ele chega em fraqueza, temor e grande temor. Porque ele está cansado, exausto, que cada cidade que ele pregava o evangelho, ele era perseguido, grupos se reuniam, apedrejavam ele, lutavam contra ele tinha que sair daquela cidade, mas ele deixava pastores e igrejas plantadas. Com o passar do tempo, Silas e Timóteo chegaram até Paulo, ele estava em Corinto, hospedado na casa de Áquila e Priscila, que faziam tendas como ele, e eles compartilham com ele, olha, sabe o que aconteceu lá em Tessalônica? Paulo diz, não, o que aconteceu? A igreja cresceu, floresceu, está bem. Aí Paulo se animou a continuar levando o evangelho em Corinto, na cidade de Corinto, e o próprio Senhor aparece para ele, versículo 10 e 11 de Atos capítulo 18, e diz assim, Paulo, não desanime, eu tenho muita gente nessa cidade. Prega o evangelho, porque muitos serão convertidos. Ele fica lá 1 ano e meio, baseado na cidade de Corinto, pregando o evangelho. Muitos problemas surgem na pregação do evangelho no começo da igreja de Corinto. Alguns problemas são respondidos pelo apóstolo Paulo ao longo da carta. Mas, por exemplo, o maior e que dá mais dor de cabeça para o apóstolo Paulo é o fato de que a igreja precisava entender a diferença da ação do Espírito Santo com outras manifestações espirituais. Porque naquela época, eu vou citar 2 nomes aqui, Augusto Nicodemos, Dr. Augusto Nicodemos, no livro O Culto Espiritual, e o John MacArthur, nos seus comentários, mostram o que acontecia nesses templos de adoração a outros deuses, e como isso poderia ter influenciado e confundido a cabeça dos membros da igreja de Corinto, quanto à manifestação do Espírito Santo. Olha só, abre aspas. Durante os festivais pagãos de idolatria, as pessoas começavam a beber vinho, embriagavam-se, eram possuídas por demônios, entravam em transe, caíam no chão, falavam em línguas e profetizavam. Isso acontecia no templo, a Cibele, Apolo, Baco, Dionísio, Afrodite. Então agora essas pessoas são convertidas pela graça do bom Deus. Entram dentro do mesmo lugar, um templo para adorar o Senhor. Começam manifestações do Espírito Santo. Há uma preocupação. São manifestações divinas ou ainda são manifestações com aquelas características dos templos antigos? Paulo começa a escrever sobre isso. Havia, por exemplo, práticas que o MacArthur fala sobre o entusiasmos, né, uma palavra grega que a gente copia no português, né, entusiasmo, pessoa entusiasmada, que eram resultado de meditações mântricas, canto, uso de incenso, até a pessoa entrar em transe. E ali ela também tinha esse tipo de manifestação espiritual.
Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, tudo isso passa pela cabeça dele e ele está respondendo aos amados irmãos. Se você olhar o versículo 1 do capítulo 12, do texto que nós lemos, ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A respeito de. Essa fórmula, a respeito de, é uma fórmula usada por Paulo várias vezes para dar resposta a uma pergunta. Se você olhar o capítulo 1 de 1 Coríntios, quer dizer, volta aí, deixa a sua Bíblia aberta, né? 1 Coríntios capítulo 1, você vai ver que o apóstolo Paulo encontra dificuldades naquela igreja, porque aquela igreja tinha grupos, a igreja estava se dividindo em grupos. Ele faz exortações à unidade a partir do versículo 10 do capítulo 1, e diz, olha, versículo 11 do capítulo 1, fim informado a vosso respeito, né? Pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? E que história é essa? Alguém vai dizer, eu sou da igreja de Paulo, eu sou da igreja de Pedro, eu sou da igreja de Apolo. Ele falou, não, nós somos todos de Cristo. A preocupação dele é essa, com a igreja dividida. Quando você entra no capítulo 2, versículo 1 de 1 Coríntios, ele diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele começa a falar sobre a maturidade. A igreja estava desunida, a igreja estava imatura. Versículo 1 do capítulo 5 em diante, ele fala sobre imoralidade. Ele diz, eu vejo imoralidade entre vocês que nem entre os gentios existe. Aí ele entra no capítulo 11 e fala, na ceia do Senhor o povo já chega bêbado. Imagina uma ceia com o pessoal bêbado. É por isso que o cálice vai diminuindo. Hoje o cálice é desse tamanhozinho, para evitar qualquer risco, né? Olha o cálice, olha, era um cálice razoável, e as pessoas bebiam vários, que era um jantar a ceia. A igreja foi diminuindo o cálice e o pão. Aí ele entra pelo capítulo 12, e as questões são espirituais, as dúvidas agora são espirituais. E é exatamente aqui que nós chegamos, para perceber que pelo poder do Espírito Santo, Deus deseja uma igreja que não seja ignorante. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 12. Ele respondendo às questões, diz, a este respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O desejo de Paulo é dizer, inspirado por Deus, que uma igreja no poder do Espírito Santo é uma igreja que conhece, que sabe discernir a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos instrui na palavra. O Espírito Santo fala ao nosso coração, e à medida que você conhece a palavra, ora, tem comunhão com Deus, medita na palavra dia e noite, à medida que você está envolvido com o Senhor, quando práticas espirituais diferentes aparecem, pela ação do Espírito Santo, Deus na hora diz para você, isso não presta, isso é enganação, isso é charlatanismo, ou então diz, isso é lindo, isso vem de Deus, isso é maravilhoso. A palavra de Deus, ela serve como nosso guia, em que o Espírito Santo nos ilumina, para que não sejamos pessoas ignorantes com relação à manifestação de Deus. Capítulo 7, Paulo começa a responder essas perguntas que vão até o capítulo 12, depois no capítulo 15, e se você olhar 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, 1 Tessalonicenses 4, 13, Paulo diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo diz assim, lá em Tessalonicenses, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito ao que acontece quando uma pessoa morre e para onde ela vai. Não quero. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 1, Paulo usa novamente o mesmo termo. Irmãos, não quero que ignoreis, e nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar e todos foram batizados. Ele diz assim, não quero que vocês sejam ignorantes com relação ao batismo. Se você olha Romanos capítulo 1, versículo 13, Romanos 1, 13, o texto vai dizer assim,
Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ir ter convosco. E ele fala sobre os projetos da igreja. Ou seja, se nós olharmos toda a Escritura Sagrada, vamos perceber que a intenção do Espírito Santo é orientar a igreja quanto aos projetos da igreja, quanto ao batismo, à Santa Ceia, quanto ao que acontece quando uma pessoa morre e o que acontece depois que ela morre, o que acontece no momento da sua morte. A Bíblia sempre vai orientar todos os assuntos da nossa vida. E quem fala ao nosso coração, quem convence o nosso coração, quem dirige a nossa história é o Espírito Santo. Então não é uma axiologia, eu acho, eu penso. Não, a Bíblia diz, e o Espírito Santo nos lembra. Eu falei domingo passado, iniciando o assunto. Às vezes você acha que não está guardando toda a informação recebida nos cultos, escola dominical, instituto bíblico, assim por diante. Não se engane, no momento em que você precisar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. No momento que você precisar, o Espírito Santo vai te fazer lembrar os textos da palavra, os ensinos recebidos. Esta é a obra do Espírito Santo. Sabe quem disse isso? Jesus Cristo. Eu vou mandar o Consolador. Ele vos ensinará e vos fará lembrar. Ele é a nossa memória espiritual. E aí nós temos essa maravilhosa caminhada cristã acompanhada pelo Espírito Santo, que impede que o cristão, que conhece a palavra, que tem intimidade com Deus, viva extremos prejudiciais na sua vida. Um extremo ruim na vida cristã é achar que nada é espiritual, que não há manifestação do Espírito Santo, que não há um cuidado de Deus sobre nós, que nós não temos experiência alguma, que a nossa vida é só voltada para a palavra. Isso é um grande equívoco. Essa sequidão de estio, que não consegue chorar na presença de Deus e sentir Deus falando ao nosso coração e nos guiando, e os toques de Deus e as portas abertas. Essa sequidão é horrível. É muito encontrada no academicismo teológico. Muito encontrada, e em pessoas extremamente arrogantes, que acham que não tem mais nada que aprender da palavra do Senhor, ou que já aprenderam tudo, né? Ou que a palavra não pode ensinar nada. Um outro extremo também é achar que tudo é espiritual, no sentido carismático da palavra, né? De que tudo, o Satanás está envolvido, e que há um universo dualístico, né? O bem contra o mal, Satanás contra Deus. Isso é um equívoco terrível. Deus não luta contra Satanás, nem Satanás contra Deus. Deus não entra nessa briga, não. Satanás luta contra a igreja, não contra Deus. E aí começa a achar que tudo vale, que tudo vale. E aí entra num carismatismo louco, que leva também a um outro extremo, extremamente prejudicial, totalmente prejudicial. A palavra do Senhor diz que Deus nos chama para termos equilíbrio, para perceber que em determinados momentos a nossa mente vai funcionar porque Deus é quem criou, o nosso conhecimento vai funcionar porque Deus é quem criou, para discernir as coisas, mas em determinados momentos vai ter que ser realmente algo espiritual, especial, em que Deus vai dizer, isso é meu, ou não é. E os dons estão aí, a partir do versículo 4, distribuídos sobre a igreja, e estão valendo. E nós precisamos olhar para esses dons, e esse vai ser o tema dos próximos sermões, né? Propaganda, não perca o próximo sermão, né? E vamos ver como é gostoso uma igreja viva que manifesta os seus dons no seu dia a dia, no meio da sociedade, abençoando vidas. Então, a segunda coisa que nós percebemos é que pelo poder do Espírito Santo, olha o versículo 2 do capítulo 12 de 1 Coríntios, é que além dele nos orientar para não sermos ignorantes, ele também nos faz olhar para a nossa vida e não nos permite o erro. Olha o que diz o versículo 2, ele guarda os nossos pés de um erro específico. Ele não nos faz perfeitos, mas ele guarda os nossos pés de um erro terrível. Qual seria esse erro? O versículo 2 vai dizer que sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis
guiados. Antigamente, quando você olhava para a sua vida, você percebia que a sua orientação espiritual era equivocada. Paulo diz assim: olhe para a sua história, veja como Deus está transformando você numa pessoa melhor. Hoje, meu irmão, você é melhor do que era ontem, amém? Amém. Tem gente que não acredita nisso, que convive com você, mas pode acreditar. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós percebemos que Deus nos dá ganho, dia após dia, Ele nos faz mais sábios, mais conhecedores da palavra, Ele faz com que nós analisemos a nossa vida sob uma perspectiva diferente. Olha o que o texto diz: quando éreis guiados, lá no passado, deixáveis conduzir-vos, lá no passado, aos ídolos mudos, segundo éreis guiados, alguém te levava, alguém te conduziu ao erro, fosse sua própria carne, desejo, né? Você vai sendo guiado por isso, e o seu desejo te guia, isso é uma idolatria. Quando o desejo te guia, é uma idolatria. Você tem que ser o senhor do seu desejo. Por que o jejum é tão importante? Porque o jejum é quando o seu desejo diz assim: coma. O seu organismo diz: coma. E você está em jejum, você fala: não vou comer. Por isso que o jejum é importante. É a vitória sobre um desejo básico do ser humano. Só isso. Por isso que ele te conecta. O jejum é muito importante por isso. Mas o texto diz mais. O texto vai dizer que eles eram guiados quando eram gentios. Perceba que Paulo está escrevendo para uma comunidade repleta de nacionalidades. Ele está escrevendo à igreja de Corinto. Eu acabei de dizer que Corinto era uma cidade que recebia gente de todo lugar. Agora ele está dizendo que nós éramos gentios. Espera aí. Por quê? João Calvino, explicando esse texto, diz que esse termo gentios usado aqui é o mesmo correlato com Efésios capítulo 2, versículo 12, quando diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, Israel significa povo de Deus, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Portanto, nós éramos gentios espirituais, espiritualmente falando. O gentio espiritualmente falando é alguém que está longe da igreja, da comunidade, do povo de Deus, do Israel. É isso que significa o povo de Deus. Aí ele diz: agora vocês experimentaram esse evangelho. Foram convertidos pela obra graciosa do Espírito Santo. Agora vocês são agregados ao corpo de Cristo, ao povo de Deus, o novo Israel de Deus, a igreja do Senhor. As promessas valem até hoje para a igreja do Senhor Jesus. Não há barreira, né? Por isso que Paulo fala: fiz-me fraco com fraco, fiz-me gentio com gentio, judeu e assim por diante. Ele vai quebrando as barreiras. A palavra do Senhor faz isso. Simon Kistemaker, um outro comentarista, diz que ser guiado aqui é um verbo no tempo imperfeito no grego que revelava uma ação ocorrida repetidas vezes na agenda daquelas pessoas. Eram pessoas que cotidianamente recorriam a ídolos para serem guiados espiritualmente. Ele diz: isso é um grande equívoco. Deus, pela ação do Espírito Santo, retira isso de nós, quebra essa maldição. E agora somos guiados pelo Espírito Santo. Não mais guiados à idolatria, seja a idolatria dos nossos desejos ou a idolatria dos ídolos físicos mesmo, que são bem descritos no Salmo 115. Quer ver? Abre lá no Salmo 115. Eu vou ler para você. Salmo 115. Salmo 115 fala dos ídolos. Verso 3. Verso 2 é uma pergunta, né? Por que diriam as nações onde está o Deus dele? O Salmo 115, 2. Aí o verso 3 responde: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Aí começa a criticar os ídolos. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem, e quantos neles confiam. A crítica é forte. Você confia num ídolo feito por mão humana? Tem olho, não vê, tem boca, não fala, tem ouvido, não ouve, tem mão, não apalpa, tem pé, não anda.
Não é um ser humano, né? Não é nada, e você está acreditando nisso, você põe sua fé nisso, é uma pessoa com cegueira espiritual completa. Porque a Bíblia condena. Isaías vai dizer que o sujeito pega um pedaço de madeira no bosque, profeta Isaías, sou eu não, nem a igreja presbiteriana, profeta Isaías, a palavra de Deus. Vai lá com metade da madeira, faz um ídolo, com a outra metade aquece um fogo, e diz, aquece a mim o fogo aqui, faz pão. E ele diz, como é que pode uma pessoa se curvar diante disso e dizer, me protege, me adora? O Senhor diz, é uma abominação a mim quem faz isso. Romanos vai dizer, troca a adoração a Deus, o Criador, adorando a criatura. Paulo vai dizer, o Espírito Santo vem para convencer o nosso coração, para tirar os nossos pés dos laços da idolatria. Não apenas essa física, mas a idolatria também do coração. Tem gente que se distancia de Deus porque idolatra a família. Tem gente que se distancia de Deus porque idolatra o dinheiro. Tem gente que se distancia de Deus porque idolatra o status. Tem gente que se distancia de Deus porque idolatra os amigos. E a palavra do Senhor diz, tem que quebrar todas essas idolatrias. E quem faz isso é o Espírito Santo em nós. Porque Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então já é uma ação espiritual. No passado éramos assim, não mais no presente. Finalmente, volta lá para 1 Coríntios 12, eu falei finalmente, ouvi um aleluia, glória a Deus, né? Oh Senhor. Versículo 3, Paulo vai dizer, inspirado por Deus, que pelo poder do Espírito Santo, Deus nos enche de autoridade para testemunharmos a Jesus Cristo. Eu disse domingo passado e vou repetir sempre, Jesus Cristo disse em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito de Deus. Qual o objetivo? E sereis minhas testemunhas. O objetivo é esse. Jesus Cristo é quem disse. O objetivo do Espírito Santo em nós é nos capacitar para sermos testemunhas de Cristo no meio dessa sociedade pervertida e corrupta. Essa é a nossa missão. O Senhor não falou assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão falar todos em língua. Ele não disse isso. Mesmo porque não é por aí. Ele não disse, Jesus Cristo não disse, descereis o poder sobre vós do Espírito Santo e vocês vão receber esse poder para profetizar, o que vai acontecer no futuro. Ele não disse isso. Ele disse que a ação primordial, fundamental do Espírito Santo é que a nossa vida seja um testemunho na sociedade da pessoa e obra de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É a única salvação. Então, o versículo 3 diz, por isso vos faço compreender. Irmãos, olha que interessante a conexão. Versículo 12, não quero que sejais ignorantes. Versículo 2, sabeis. Versículo 3, por isso vos faço compreender. A insistência da palavra de Deus, em que Deus nos criou com capacidade de raciocinar. Romanos capítulo 12, diz que o culto que agrada a Deus é o culto racional, é o culto que pensa. Não é o culto repleto de êxtase, o povo gritando, rolando no chão, caindo para lá. Ele diz, não. 1 Coríntios ele vai dizer, Deus é de paz e não de confusão. 1 Coríntios diz que a liturgia é presbiteriana. Quando um fala, diz lá em 1 Coríntios, os outros ouvem. Fantástico. Então a Bíblia nos orienta, ela nos dá equilíbrio. Não somos secos, não, sabemos que o Espírito Santo está aí, sentimos Ele tira os nossos pés dos laços das armadilhas. É tão bom ter grandes experiências com o Espírito Santo, e tem hora que ela se manifesta de maneira maravilhosa. Não somos secos, mas também não somos pessoas levadas para todo tipo de vento de doutrina, como meninos agitados, diz a Bíblia, para um lado e para o outro. A igreja é uma igreja que experimenta isso. Vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, versículo 3, afirma, anátema Jesus. O pecado que não tem perdão na Bíblia é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É dizer que Jesus Cristo não é Deus. Blasfemar contra o Espírito Santo é isso. É isso. Temos várias linhas espirituais por aí,
entre aspas, que se dizem até, entre aspas, evangélicas, que não confessam a Jesus Cristo como segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus eterno. A Bíblia diz que isso é blasfêmia do Espírito Santo. Deus, quando toca o nosso coração, Ele nos impede de blasfemarmos contra o Espírito Santo. Ele guarda o nosso pensamento, Ele guarda o nosso coração. Às vezes nós andamos lá na bordinha, quase caindo, mas Ele nos segura. Isso é o ato gracioso de Deus. João capítulo 10, verso 28, 29, 30. É fantástico quando Jesus diz assim: aquele que o Pai me deu, esse está na minha mão. E da minha mão ninguém pode, da mão do Pai, na mão do Senhor, ninguém pode arrebatar. Você pode dar birra na mão de Deus. Me tira daqui, quero sair daqui, né? Não sai. Porque o Senhor é quem nos sustenta. O Salmo 73, eu acho que é o salmo mais moderno que nós temos hoje em dia. Vai lá para o Salmo 73 ou acompanha a minha leitura. O Salmo 73 é um salmo para ficar na sua memória. É um salmo que diz aqueles momentos em que você assiste certos programas de jornal na televisão, outras coisas, você fica pensando, é o Salmo 73, quer ver? O Salmo 73 diz assim, que o salmista, Salmo 73, pode marcar na sua Bíblia, olha o que ele pensa. Versículo 1, ele começa com uma tese. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ótimo, é uma afirmação. Por que você está fazendo essa afirmação? A gente tem que perguntar para a Bíblia. Versículo 2 responde: quanto a mim, ele vai contar a experiência dele. Quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Olha o que ele olha. Ele começa a olhar em volta e vê que os perversos prosperam. Olha o que ele fala sobre o perverso, versículo 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam, fazem motim. Motim é uma coisa que um grupo se reúne num escritório e define uma coisa que vai fazer, por exemplo. Just in case, né? Falam maliciosamente. Da opressão falam com altivez. Às vezes a gente olha o mundo aí e diz assim, será que essas pessoas não são tocadas? Não, eles acham é bom a opressão. Eles acham é bom. Quanto mais oprimido o povo, melhor para eles. Eles acham que isso é poder. Contra os céus, versículo 9, desandam a boca, a sua língua percorre a terra, por isso o seu povo se volta para eles. As pessoas olham para essas pessoas ímpias, versículo 10 diz, e os tem por fonte de que se bebe a largos sorvos, ou seja, tem eles como exemplo. A sociedade olha para o ímpio, perverso, corrupto, que está nadando em dinheiro, em tranquilidade, diz assim, eu quero ser assim. Ou então a sociedade olha para essa pessoa ímpia, que vive na promiscuidade total, perdeu toda a referência da criação de Deus, e diz assim, eles é que estão certos, porque eles estão vivendo o prazer. Olha o que diz o texto. Essas pessoas ainda ímpias falam, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, versículo 13, inutilmente conservei puro coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois de contínuo eu sou afligido, pago imposto de renda, não tem isso aí não, e cada manhã castigado. Quando ele está lá na beira do abismo, ou seja, está quase caindo, não vale a pena ser cristão honesto nesse mundo. É isso que está passando na cabeça do salmista. Aí vem um versículo que muda tudo. Olha que interessante. Ele diz, se eu pensar em falar essas palavras, Jair teria traído a geração dos meus filhos. Parece que Deus segura o pensamento dele. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Opa, Deus está segurando a cabeça dele. Não vai não que você cai. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Aí a vida dele muda. Certamente o Senhor coloca essas pessoas em lugares escorregadios, como eles ficam afligidos de súbito. Um dia o julgamento vai acontecer. O grande julgamento de Deus. Lá não tem habeas corpus. O grande julgamento de Deus, meu querido, não adianta entrar com mandato infringente, não sei o quê, detergente, o que for, né?
O dia em que nós comparecermos diante do tribunal de Deus, eu quero estar sentado na primeira fila. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados sois, vós que tem fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. Ah, vai ser bom demais. E o salmista, então, volta à sua comunhão com Deus, porque ele entrou no santuário de Deus. Não há equilíbrio espiritual, saúde espiritual, vida no poder do Espírito Santo longe da igreja. Não há. Não imagine que eu ou você, por mais que a gente conheça a Bíblia, possa escrever uma agenda onde Deus não é totalmente necessário e a comunhão com a igreja não é totalmente necessária. O que salvou esse salmista na ação do Espírito Santo sobre ele, foi que o Espírito Santo segurou sua mente, coração, e disse, você não vai blasfemar não, cuidado que você vai acabar blasfemando. Volta para a casa de Deus. Quando ele entra no santuário, ele entende. Um dos males do século 21 são os desigrejados. Pessoas que já frequentaram igrejas, mas que saíram e se acharam autossuficientes e não precisam mais de igreja. E ainda tem umas igrejas que transmitem culto pela internet. Isso é um perigo. Você que está assistindo um culto pela internet, está perdoado. Se está longe, se está doente, impossibilidade de vir. Caso contrário, cuidado. Nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber a agenda de Deus. Ninguém, por outro lado, diz o versículo 3 lá para encerrar, ninguém também fala, Senhor Jesus, se não for pelo poder do Espírito Santo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer pessoa na rua pode falar Senhor Jesus. É porque nós estamos lendo o texto fora do contexto. Naquela época, quando esse texto foi escrito, quando alguém dizia Senhor Jesus, provavelmente ele seria preso, perderia todos os seus bens, sua família ia ser presa e ele seria morto. Por isso, quando alguém dizia Senhor Jesus naquela época, era muito sério, porque ele estava declarando o senhorio de Cristo sobre a vida dele e ele sabia das consequências. Não é como hoje, que uma pessoa vive aí profanando tudo e dizendo, não, Jesus é bom, o Senhor Jesus está nos cuidando, o paizinho vai levar todo mundo para o céu, esse universalismo de salvação aí, que é contrário ao que a palavra do Senhor de Deus existe, e exige, e ensina. Não é isso. Tem que observar dentro do contexto. Naquela época, quando alguém falava Senhor Jesus, é porque ele estava de fato confessando até a morte, testemunhando até a morte. E a palavra testemunho no grego é martirel, da onde vem a nossa palavra mártir, alguém que morre por um ideal, testemunhando que Cristo era o Senhor de tudo, da sua casa, da sua vida, do seu trabalho, dos seus recursos financeiros, dos seus sentimentos, de tudo. Aí Paulo escreve, ninguém pode falar o Senhor Jesus com esse grau de profundidade se não for pelo Espírito Santo. Agora, conclusão, quando nós fazemos isso pela força do Espírito Santo, aí o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Essa é a conclusão do apóstolo Paulo. A grande riqueza da ação do Espírito Santo em nós, é que quando o senhorio de Jesus é de fato e verdade, pela ação do Espírito Santo, uma realidade na nossa agenda, na nossa vida, o inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Aí sim, praga nenhuma vai chegar na nossa casa, mal nenhum vai habitar na nossa tenda, a planta do seu pé onde você colocar é lugar que vai ser abençoado, aí sim. Aí você começa a experimentar, de fato, o poder do Espírito Santo, a vida do Espírito Santo. Voltando lá à nossa introdução, O que é que eu levo para casa? Você vai ligar a televisão hoje, amanhã, depois de amanhã, e você vai se decepcionar. Seja com a liderança das togas manchadas, muitas, não todas, muitas. Seja a liderança dos ternos manchados, muitos, não todos. Seja de uma liderança espiritual, às vezes, charlatã, muitos, não todos. Você vai se decepcionar, e eu também. Porque o nosso reino não é dessa terra. A nossa justiça não é desse mundo. Mas Deus nos colocou aqui, tocou o nosso coração, deu o poder do Espírito Santo sobre nós, derramou sua graça, para que a nossa confissão seja verdadeira,
para que o nosso testemunho seja influenciador na sociedade, e para quando as pessoas entrarem no seu local de trabalho, no seu local de estudo, na sua casa, e elas possam perguntar para você, por que a sua casa é tão feliz, no meio desse ambiente louco que a gente vive no mundo? Por que a sua família é tão próspera, tão abençoada, no meio desse mundo em desarranjo? Por que existe amor entre as pessoas? Por que existe unidade na sua casa? Por que você vai bem no meio desse caos, e você possa então testemunhar, porque Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Ele é o Senhor de tudo que faço, de tudo que tenho. Ele é o Senhor. Ele me deu uma palavra libertadora, e essa palavra está acessível a você. Olha aqui o que diz a Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E aí você começa a falar uma palavra que vai abençoar pessoas em todos os lugares. Recebereis poder para ser minha testemunha. Aí sim você vai experimentar o que é poder espiritual. Alegria e liberdade. Todas as coisas estão na mão do nosso Senhor. E o Espírito Santo nos comunica isso. Romanos capítulo 8 vai dizer que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus, que somos filhos de Deus, baseados no qual nós podemos clamar, Abba, Pai. E Ele nos atende. E Ele é um bom Pai. Ele é o melhor. Por isso, esse Espírito Santo faz isso em nós. Eu vou dizer uma coisa, eu não me preocupo com as declarações, sejam elas de que lado vierem. Elas são importantes para a nossa sociedade, mas a declaração mais importante que um cristão tem que ter no coração é a declaração de que somos filhos e filhas do Senhor, guardados no seu poder, alimentados pelo seu poder, guiados pelo seu poder para a sua glória. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, enche o nosso coração da tranquilidade da Tua presença na nossa vida, da alegria do Teu Santo Espírito guiando os nossos passos, nos dando discernimento do que é certo e errado, dando equilíbrio na nossa jornada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que é tão viva, tão clara. Abençoa-nos, ó Deus. Queremos ser um povo com intimidade no Teu Santo Espírito, para a glória do Teu próprio nome, para testemunho entre as nações. Ó Deus, não permita que qualquer notícia aí fora tire do nosso coração a alegria, a tranquilidade, a certeza de que o Senhor reina sobre a nossa vida, hein? E que em Ti somos mais do que vencedores. Oramos agradecidos por isso em nome de Jesus Cristo. Amém.